Opa, todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de uma banda britânica da década de 80, para mim, possivelmente a melhor banda britânica da década de 80, pelo menos para mim é que mais simboliza o que foi a década de 80, o rock britânico da década de 80, que é The Smiths. Então eu vou falar aqui sobre duas coletâneas, mas que são tão fluidas, o repertório foi tão bem escolhido, que servem perfeitamente como um álbum de carreira. Não são, mas poderia muito bem ser. Então, vou falar aqui primeiro de Head Full of Hollow, de 84, desculpe, lançado em 1984. Esse aqui, que como de praxe tem as excelentes letras do Morrissey. E também, como de praxe, uma foto do conjunto. E também outra coletânea que também tem uma fluidez impressionante é Louder Than Bombs. Então aqui também. Isso aqui no vinil era um álbum duplo. Aqui também aqui com as letras, como era de se esperar, mas essa edição minha, pelo menos, não tem nenhuma foto da banda, o que era bem comum. Então, Louder Than Bombs já é de 1987, de março de 1987. Recapitulando um pouquinho só, a história dos Smiths é bem contada. Não sou eu que vou contar ela inteira aqui, mas só fazendo um prólogo aqui. Então, apesar do Morrissey e do Johnny Marr, o fenomenal guitarrista Johnny Marr, se conhecerem desde 1978, somente em 1982 que eles resolveram juntar forças, musicalmente falando, para montar uma banda. O Johnny Marr procurou o Morrissey, e os dois resolveram aí, se entenderam muito bem musicalmente, o Morrissey com suas letras incríveis e o Johnny Marr com seu estupendo estilo de tocar guitarra, muito influenciado aí principalmente pelo Roger McGuinn dos Byrds, mas não apenas também, vários outros guitarristas da década de 60 ali, do pop britânico da década de 60 também influenciaram o Johnny Marr, sem contar o punk também. E os dois inicialmente não trabalhavam com o baterista e o baixista, com a cozinha que ficou famosa com os Smiths, né? Eles gravaram uma demo em agosto de 82, mas ainda sem o Mike Joyce na bateria, sem o Andy Rourke no baixo. O Mike Joyce entraria no mês seguinte, se não me engano, acho que em setembro de 82, e o Andy Rourke seria o último a se juntar na formação clássica aí dos Smiths em dezembro de 82. Em maio de 83, que foi lançado o primeiro single dos Smiths, que era Hand and Glove. Hand and Glove no lado A e Handsome Devil no lado B. E ambas as músicas estão aqui no Hat Full of Hollow, que é uma coletânea de singles e de sessões da BBC também. Os Smiths levaram um não de um monte de gente com aquela demo de 1982. Acho que o mais doído foi da Factory, já que eles eram de Manchester também. E a Factory era um ícone em Manchester, né? Depois até num filme aí que fala sobre o selo Factory, agora me escapou o nome do fundador da Factory, mas que fala sobre ele, principalmente, que ele se encontra com Deus. Ele tem uma alucinação, na verdade, que ele encontra com Deus e Deus fala para ele: você devia ter assinado com os Smiths. Ele não se... É Tony Wilson, isso. O Tony Wilson que era o chefão da Factory na época, que não se interessou inicialmente pelos Smiths. Depois a EMI também recusou os Smiths. Eles foram acabar lançando boa parte da sua discografia no selo Rough Trade. Pelo menos a maior parte da discografia deles está ali. E aí, já em fevereiro de 1984, que foi lançado o primeiro álbum dos Smiths mesmo, auto-intitulado, que primeiro tinha sido designado o produtor Toy Trate, mas a Rough Trade não gostou do resultado e fizeram a banda regravar com outro produtor,
com o John Porter. E depois só em 1985 que foi sair o segundo álbum, que é o Meat is Murder. E entre o primeiro e o segundo foi lançado essa coletânea aqui. Como falei, entre singles e sessões da BBC, principalmente do programa do John Peel, que era um entusiasta dos Smiths. Temos pérolas aqui do calibre de William It Was Really Nothing, que abre aqui esse álbum. Outras que eu adoro, This Charming Man. Essa é uma música que eu conheci os Smiths através do meu irmão. Meu irmão era uns 6 anos quase mais velho do que eu. E na época do que os Smiths bombaram, ele tinha aí cerca de 19, 20 anos. E ele era um fã insaciável dos Smiths, vamos dizer assim. E This Charming Man era a canção que ele mais gosta, até hoje. Temos o Monumento How Soon Is Now, que aqui o Johnny Marr surpreende a todos com um estilo de guitarra bem diferente do que ele fazia, mas ainda assim uma canção muito densa. Um dos melhores vocais do Morrissey também. E para mim o trabalho definitivo, a mostra definitiva da genialidade do Johnny Marr. Depois temos Handsome Devil, que foi o lado, e Hand in Glove, que foi o primeiro single deles, como eu falei. Eu gosto mais de Handsome Devil do que Hand in Glove, na verdade. Still Will, essa versão de Still Will pra mim é definitiva. É diferente da versão de Still Will que tá no primeiro álbum, no The Smiths apenas. Mas essa pra mim é a melhor de todas. Eu acho que ela é mais cool, ela é mais classuda, vamos dizer assim. Temos ainda Heaven Knows I'm Miserable Now, também uma excelente canção do Morrissey, no que ele sabia fazer de melhor, que é se lamentar a condição dele, no caso. Depois temos a romântica This Night Has Opened My Eyes, lindíssima também. Outras que eu não sou tão chegado assim, que é You've Got Everything Now e Accept Yourself, são músicas que não estão entre as melhores do álbum pra mim. Mas eu gosto de Girl Afraid, que tem uma melodia bem interessante, eu acho. Back to the Old House, eu gosto da versão que está aqui, mas eu prefiro a outra versão que está no Louder Than Bombs, que eu vou falar daqui a pouco. Depois Real Around the Fountain, uma música bem amarga do Morrissey, vamos dizer assim, que também estaria no primeiro álbum, com versão ligeiramente diferente. E também outra, para fechar aqui, outra belíssima música, apesar de curta, Please, Please, Please Let Me Get What I Want. Delicadíssima e muito romântica, também muito sofrida, uma canção que você vê também o Morrison canta de uma maneira bem sofrida, mas muito bonita também. Então aqui, pra mim isso aqui é um álbum de carreira dos Smiths, apesar dos fãs mais radicais falarem que é uma coletânea de singles de sessões da BBC. Mas, como eu falei, ele tem uma unidade, uma fluidez, uma consistência que poderia perfeitamente ser considerado um álbum de carreira. Depois, como eu falei, em 1985 viria o Meat is Murder, que é um álbum meio controverso, vamos dizer. Eu particularmente abomino a faixa título, a faixa Meat is Murder. Para mim é de longe a pior coisa que os Smiths já fizeram. Mas é um álbum que eu gosto também, que tem várias músicas que eu gosto, como That Joke Isn't Fun Anymore, I Want the One I Can't Have, The Headmaster Ritual, Rush Home Ruffians, que tem uma levada de baixo espetacular do Andy Rourke, que eu acho de longe o mais subestimado mesmo da banda. Depois, ainda em 1986, viria o que é considerado por muitos, e por mim também a obra-prima dos Smiths, que é o The Queen is Dead. Mas eu estou me atendo aqui, tentando me ater pelo menos às duas coletâneas. E ainda também sairia uma coletânea para o mercado britânico chamada The World Won't Listen, que era uma coletânea simples, mas que, na verdade, se você tem esse aqui, o Louder Than Bombs, você tem tudo que tem no The World Won't Listen, praticamente. Então, porque essa coletânea aqui, na verdade, ela foi direcionada ao mercado americano. O Hatful of Hollow até então não havia saído nos Estados Unidos. Então isso explica porque tem tantas canções que estão no Hatful of Hollow que também estão aqui no Louder Than Bombs. Mas aqui a gente tem clássicos smithianos, vamos dizer assim, como por exemplo, já começa com It's Really So Strange, tem uma música bem enérgica também, onde o Morrissey canta de uma maneira bem interessante também. Sheila Take a Bow eu já acho uma canção mediana que não está entre as melhores dos Smiths. Mas Shoplifters of the World United é um clássico. E esse ano saiu, não sei se saiu, se vai sair, um filme falando sobre a década de 80 e sobre como os Smiths, em especial essa música aqui, influenciaram uma geração de jovens lá nos Estados Unidos. E o nome do filme, se não me engano, é Shoplifters of the World, em homenagem a essa canção aqui, que é incrível.
uma das minhas preferidas dos Smiths. Depois Sweet and Tender Hooligan, é uma música que também não gosto muito também, mas depois vem uma que me arrepia até hoje, que é Half a Person. Half a Person também é uma música que não tem como descrever de tão linda que é. E essa é uma das músicas, uma das 6 canções que contou com a guitarra base do Craig Gannon. Porque no final de 86, se não me engano, mais ou menos, no início de 86, melhor dizendo, logo após as gravações aí do The Queen is Dead, o Andy Rourke chegou a ser expulso da banda porque ele não estava conseguindo produzir muita coisa, porque ele estava com problemas aí com heroína, e chamaram o Craig Gannon para substituí-lo, mas não durou nem um mês. O Andy Rourke estava de volta, mas eles mantiveram o Craig Gannon, que passou do baixo para a guitarra base, e ele gravou 6 canções com os Smiths. Uma delas é Half a Person, outra é London, essa aqui já bem punk, tem um sentimento bem punk também, com guitarras muito afiadas. Aqui tanto o Johnny Marr quanto o Craig Gannon brilham aqui. Outra também que contém essas 2 guitarras, Panic, um grande clássico dos Smiths, apesar de ser considerada racista em alguns, eu acho uma barbaridade isso, não era a intenção do Morrissey, porque fala de Burn Down the Disco, Hang the DJ, seria algo contra a comunidade negra. Eu não enxergo assim, sinceramente, apesar do Morrissey ter dado declarações bem felizes aí no século XXI, mas nesse caso aqui não creio que se aplicasse. E também Panic sofreu alguma crítica por ter uma introdução muito parecida com Metal Guru do T-Rex. Realmente a introdução é parecida mesmo, mas eu não diria que é um plágio de maneira alguma. E é um clássico dos Smiths. Depois, Girl Afraid, repetida aqui, a primeira canção repetida. Shakespeare Sister, também uma canção das mais inspiradas do Morrissey para mim. Shakespeare Sister também é um pop perfeito. Depois reprisa William It Was Really Nothing, segunda canção que está reprisando aqui. Depois You Just Haven't Earned It Yet Baby, também é uma música que eu gosto também da levada dela. E também o Morrissey com aquelas letras de desconsolo mesmo, no caso. De falar, não, você não está fazendo por merecer, você não fez por merecer ainda, vai ter que sofrer muito para chegar onde quer. Depois reprisa Heaven Knows I'm Miserable Now, do Hatful of Hollow. Ask também é uma música que ficou muito conhecidíssima. Eu gosto, mas menos do que Panic ou do que Shoplifters, no caso. Ask ficou muito conhecida pelo clipe. Então, o clipe de Ask é bem bolado. E se eu não me engano, o Craig Gannon, ele gravou aqui também, e ele, depois que ele foi expulso da banda, ele alega que deveria ter tido crédito em Ask. Certo? O americano fala Ask, os britânicos falam Ask. O Morrissey fala de Ask de maneira bem contundente aqui. Então o Craig Gannon alega que ele mereceria ter crédito na composição de Ask, que ele ajudou bastante, mas não teve. Ficou por isso mesmo. Depois, uma das coisas que mais irritava o Johnny Marr era quando o Morrissey queria regravar músicas pop açucaradas dos anos 60, como é o caso de Golden Lights, que é uma regravação de uma canção bem açucaradinha da década de 60, que é a Twinkle, se não me engano, que é uma cantora, que depois uma das coisas que faria o Johnny Marr sair da banda é justamente isso. Ele falava nessa obsessão do Morrissey em regravar covers de gente como Cilla Black, por exemplo. Depois temos uma instrumental, coisa rara de se ver nos Smiths, mas curiosamente acreditada a banda inteira e não apenas ao Johnny Marr, que ele era o principal compositor das melodias. Oscillate Wildly, que eu gosto bastante dessa canção, ela tem uma melodia muito gostosa. Depois temos This Thing Take Time, com uma ligeira diferença em relação ao que aparece a Head Full of Hollow, então não vou dizer que repetiu, porque ela tem um pouquinho de diferença. Pois é uma pena que a gente tem aqui Rubber Ring e Asleep, que é no lado B do single The Boy with a Thorn in His Side. Só que no single as duas músicas eram unidas por som de ventania, que ficou muito lindo aquela junção das duas, e aqui isso se perde aqui. Isso não tem. Você tem Rubber Ring e depois tem Asleep, mas Asleep está lá no fim, a última canção aqui, e Rubber Ring é a 17ª. Então, as duas estão separadas e não tem
aquele efeito maravilhoso do single. Isso foi recuperado na edição de luxo de The Queen's Dead, no segundo álbum. Aí você tem, foi restaurado como era no single original, Rubber Ring, aqueles barulhos de ventania, e depois vem a Sleep grudada nela. Infelizmente isso não ocorre aqui. Depois temos Back to the Old House. Essa versão de Back to the Old House foi a primeira que eu ouvi, então foi a que eu mais me afeiçoei a ela. É uma música melancólica, com a letra totalmente melancólica. Ele fala que quer, mas que não quer, mas na verdade quer voltar à antiga casa. A melancolia escorre aqui no caso dessa canção, mas é maravilhosa. Depois, reprisa Hand and Glove também, parece que novamente. Stretch Out and Wait, uma música que eu gosto, ele tem um feeling meio country, uma coisa assim meio country, meio folk, que casou muito bem com a voz do Morrissey, um dos vocais mais doces dele, vamos dizer assim. Depois reprisa Please, Please, Please Let Me Get What I Want, que tinha aparecido em Hot Fuzz Follow. Depois reprisou The Nice, olha quantas 6 canções reprisadas, sem contar as versões diferentes de Back to the Old House e This Things Take Time. Então temos 6 canções que apareceram em Hot Fuzz Follow e reaparecem aqui. Depois uma das mais injustiçadas canções dos Smiths para mim, eu amo essa música, que é Unlovable. Sempre é considerada uma música menor dos Smiths, mas para mim uma das melhores que eles fizeram, sem dúvida. E fecha com Asleep, que é uma música aí de desesperança também, é uma música do Morrissey, meio quase que dá a entender quase que é um suicídio da pessoa que está cantando aqui, esperando encontrar um mundo melhor. É uma música que, ao mesmo tempo que a música está desistindo de tudo, é uma música de esperança, encontrar algo melhor no fim da vida. Bem profundo, no caso. É uma pena que várias canções que foram lançadas como singles e não estão em nenhuma dessas coletâneas não tenham aparecido. Aqui, pelo menos no Louder Than Bombs. A gente não tem Genie, não tem Wonderful Woman, a gente não tem Money Changes Everything, Crazy Train, essas duas são instrumentais. A gente não tem I'll Keep Mine Hidden, que foi a última música que os Smiths gravaram. Não tem Work's a Four Letter Word, que é uma cover da Cilla Black, que essa que foi a gota d'água, segundo o Johnny Marr, para ele resolver terminar com a banda. Depois, ainda em 1987, sairia o último álbum, que é o Strange Ways Here We Come, que também é bem polêmico, tem gente que detesta esse álbum. Tanto o Morrissey quanto o Marr apontam que esse álbum é o favorito dos Smiths. Não é o meu favorito, mas tem músicas lindíssimas também ali, como é o caso de Death of a Disco Dancer. Eu gosto muito dessa música. E para mim a música mais deprê dos Smiths de todos os tempos, que é Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me. Essa música para mim é arrasadora. É um épico da depressão, diríamos assim. Esse disco foi gravado em abril de 87, mas foi lançado só em setembro, quando a banda já não existia mais, logo depois das sessões aí de I Keep Mine Hidden e Work is a Four Letter Word. O Johnny Marr perdeu a paciência, e o Morrissey também estava descontente que o Johnny Marr estava começando a gravar com outros artistas, e isso deixava ele muito descontente. Então, no fim, o Johnny Marr acabou dando uma entrevista aí numa revista inglesa de que ele estava saindo dos Smiths. Em julho de 1987, o Morrissey entrou novamente com o Mike Joyce e com o Andy Rourke, mas com outro guitarrista chamado Ivor Perry, para gravar o que seria uma sessão de um possível novo álbum dos Smiths. Mas não deu certo, não teve química alguma. Se não me engano, teve 2 músicas só que foram gravadas. Uma foi Bangling Platforms, que o Morrissey aproveitaria em carreira solo, e uma outra música instrumental sem nome, que quem ouviu diz que a melodia lembra I Know It's Over, só do The Queen's Dead, só que num andamento muito mais alegre. E depois disso, o Morrissey partiu para uma bem-sucedida carreira solo, e o Johnny Marr, aí ele teve uma carreira mais errática, vamos dizer assim. Ele fez parte de um projeto aí com o Bernard Sumner, que é o Electronic, que não deu muito certo, vamos dizer assim. Mas em 2020, se não me engano, 2019, não tenho certeza, que
O Johnny Marr gravou um álbum que foi bastante elogiado, eu não escutei ainda, não posso opinar sobre ele. Mas eu acho que Morrissey e Marr tiveram uma química tão intensa que separados eles não conseguem fazer com o mesmo brilhantismo que eles faziam. É claro que o Morrissey teve sucessos aí como Suede Head, vários November's Pound Monster e tantos outros aí, mas eu acho que sem dúvida o melhor do Morrissey e o melhor de Johnny Marr foi quando eles estiveram juntos aí nos Smiths. E lembra vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!